espirituais. O jejum e a consagração, por exemplo, são temas que ressoam não apenas nas páginas da Bíblia, mas também em conversas cotidianas, na busca desesperada por um propósito maior. Recentemente, li uma reportagem que destacava o crescimento de práticas espirituais em meio à sociedade contemporânea. A matéria falava sobre como, em um mundo cada vez mais secular, muitas pessoas sentem que algo está faltando, uma desconexão com a essência de suas vidas. E é nesse cenário que o jejum e a consagração surgem como caminhos para essa conexão mais profunda com Deus, como uma forma de reorientar a vida para aquilo que realmente importa. Mas será que sabemos o que cada uma dessas práticas representa de fato? Muitos falam sobre o jejum como algo puramente físico, enquanto a consagração é frequentemente vista apenas como uma santificação. Mas essas duas práticas possuem algo em comum. Ambas são uma resposta ao anseio da alma humana por algo maior, algo que transcende o material, o visível e o imediato. Neste vídeo, vamos explorar as diferenças entre o jejum e a consagração, entender seu papel na vida cristã e como essas práticas, quando realizadas com o coração sincero, podem nos aproximar de Deus de maneiras que palavras sozinhas não podem explicar. Em tempos de incerteza e crise, onde a luta é constante e a alma clama por respostas, é fundamental compreendermos essas duas ferramentas espirituais que Deus nos deu para fortalecer a nossa fé e estreitar nossa conexão com o Pai. É hora de nos aprofundarmos nesse assunto e refletirmos: o que, afinal, nos leva a jejuar ou nos consagrar diante de Deus? E qual é o poder dessas práticas no nosso dia a dia, em um mundo que parece cada vez mais distante do divino? O jejum, um dos atos espirituais mais profundos presentes nas Escrituras, vai muito além da simples abstinência de alimentos. Em várias culturas antigas, inclusive na tradição bíblica, o jejum sempre teve um caráter simbólico e transformador. Não se trata apenas de negar o corpo, mas de submeter-se a uma disciplina espiritual que reflete uma rendição completa da vontade humana diante de Deus. Na Bíblia, o jejum é frequentemente apresentado como uma prática de humilhação e arrependimento, um gesto de vulnerabilidade diante do Criador. Ele é uma busca intensa por uma resposta divina, um meio de nos alinharmos com a vontade de Deus, muitas vezes em momentos de angústia ou incerteza. Ao lembrarmos de Moisés, por exemplo, vemos que ele subiu ao Monte Sinai e permaneceu ali por 40 dias, sem comer nem beber, enquanto se preparava para receber as tábuas da lei. Êxodo 34:28. Esse jejum não foi meramente uma prática de abstinência, mas um sinal de total dependência de Deus para a realização de um propósito divino. Moisés, naquele momento, se despojou de sua própria força e buscou em Deus a sabedoria e direção para cumprir a missão que ele havia lhe dado. Jejuar ali foi um sinal de rendição, mas também de preparação espiritual. O jejum também aparece de maneira significativa na vida de Jesus, que, após ser batizado, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde jejuou por 40 dias. Mateus 4:1-11. Durante esse período, ele enfrentou tentações que desafiavam sua identidade e sua missão. Mas o jejum não foi apenas uma maneira de resistir à tentação. Foi uma forma de fortalecer seu espírito e renovar sua comunhão com o Pai. Em sua fragilidade física, Jesus nos mostra que a verdadeira força espiritual não vem do corpo, mas da entrega total à vontade de Deus. O jejum de Jesus, assim como o de Moisés, não é um simples ato de negação, mas uma preparação para o cumprimento do propósito divino. Jejuar, portanto, não é apenas abrir mão de algo. O jejum nos coloca em um estado de vulnerabilidade, onde a nossa carne é quebrantada e a nossa alma é moldada. Ele é uma forma de renunciar à nossa autossuficiência e reconhecer que, sem Deus, nada somos. Em tempos de crise ou dor, o jejum se torna uma maneira de buscar uma resposta direta de Deus, de nos alinhar com seus planos e ouvir a sua voz com mais clareza. É um exercício de fé que nos ensina a confiar na providência divina, não apenas em momentos de necessidade, mas em todo o tempo. Enquanto o jejum é um caminho de renúncia,
A consagração é um caminho de entrega. Ela está mais ligada à separação e à dedicação integral à vontade de Deus. A Bíblia nos dá exemplos poderosos, como o de Daniel, que por 3 semanas se consagrou em oração e busca por sabedoria divina. Daniel 10, 2, 3. Nesse período, Daniel não apenas se afastou de alimentos ou prazeres temporais, mas se dedicou plenamente à busca de Deus, à comunhão com o Senhor. A consagração vai além da abstinência. Ela envolve uma decisão contínua de separar-se do mundo para se dedicar aos propósitos divinos. A consagração, então, não é apenas pedir algo a Deus, mas é se colocar como instrumento nas mãos dele. É como se fosse uma entrega total da nossa vida, para que ele a use conforme sua vontade, sem reservas ou limitações. É um processo de santificação, onde nos afastamos das distrações e das coisas que nos afastam de Deus, para nos focarmos unicamente no seu reino. Quando nos consagramos, estamos dizendo: Senhor, use-me para os seus propósitos. E essa entrega não é momentânea, mas algo contínuo, uma disposição permanente de coração. Ambas as práticas, jejum e consagração, são poderosas ferramentas espirituais que nos ajudam a aprofundar nosso relacionamento com Deus, mas com focos diferentes. O jejum nos prepara para ouvir a voz de Deus, ao nos esvaziarmos de nossas vontades e desejos, enquanto a consagração nos prepara para ser usados por Ele, ao nos dedicarmos inteiramente à sua obra. Ambos, quando realizados com um coração sincero, nos conduzem a uma vida mais próxima do Senhor, transformada por sua graça e direção. Em tempos de desafios, tanto o jejum quanto a consagração nos alinham ao propósito de Deus, não apenas para nossa edificação pessoal, mas para cumprir sua vontade em um mundo que tanto precisa de sua luz. Tanto o jejum quanto a consagração são chamados divinos, que nos conduzem a uma jornada de proximidade com Deus, mas com abordagens diferentes. O jejum é um ato de busca intensa, um movimento de purificação e arrependimento. Ao nos privarmos de algo que nos sustenta fisicamente, nos lembramos de que nossa verdadeira força, nossa vida e nossa existência estão nas mãos de Deus. Não é apenas uma prática de negação, mas uma expressão da nossa dependência total de Deus. Quando jejuamos, estamos nos posicionando em uma realidade de vulnerabilidade, onde reconhecemos que não podemos sobreviver apenas pelo que é material ou mundano. O jejum nos faz refletir sobre o que realmente nos sustenta e nos ensina a encontrar nossa força em Deus, não nas nossas próprias capacidades. Por outro lado, a consagração é um processo contínuo de entrega. Não é algo que fazemos uma vez e depois abandonamos, mas um compromisso diário, uma dedicação constante que vai além de palavras. Ao nos consagrarmos, entregamos não apenas nossos planos e desejos, mas também nossa vontade, nossa mente, nossos sentimentos e nossas ações. A consagração é uma forma de viver em constante alinhamento com os propósitos divinos, como um ato de disposição para que Deus use nossa vida em sua obra. É um ato contínuo de santificação, onde nos separamos do que é profano para ser moldados conforme a sua vontade, vivendo com um único objetivo: glorificar o Senhor. Embora ambos, jejum e consagração, nos conduzam a uma maior proximidade com Deus, um exige uma rendição momentânea e o outro uma entrega perene. O jejum nos ensina a buscar a presença de Deus de forma urgente e intensa, quebrando nossas resistências e nos levando a um lugar de humildade. Já a consagração exige uma entrega diária, um compromisso contínuo que se reflete nas nossas escolhas e no nosso comportamento. O jejum é uma pausa daquilo que é carnal para focarmos no espiritual. A consagração é uma vivência cotidiana de consagração da nossa vida a Deus. Essas duas práticas, juntas, têm um poder transformador. O jejum nos despoja de tudo o que é terreno e nos coloca em uma posição de total dependência de Deus, permitindo que o espiritual se manifeste com mais clareza em nossa vida. A consagração, por sua vez, nos leva a viver de maneira intencional, como um sacrifício vivo, buscando que Deus se revele em cada área da nossa existência. Quando praticadas de maneira sincera, essas práticas nos aproximam de Deus de maneira profunda,
moldando-nos à sua imagem e nos preparando para cumprir os planos que Ele tem para nós. Por mais que as distrações do mundo e os desafios diários tentem nos afastar, o jejum e a consagração nos lembram de que a nossa verdadeira força vem de um relacionamento íntimo com o Criador. É nesse relacionamento que encontramos nossa paz, nossa direção e nossa verdadeira identidade. O jejum e a consagração não são apenas práticas espirituais, mas são os meios pelos quais podemos viver em constante conexão com Deus, permitindo que Ele nos transforme e nos conduza a uma vida de propósito, cheia de sua graça e poder. Essas práticas não nos afastam da realidade, mas nos ensinam a viver nela de maneira mais plena, mais centrada em Deus e mais alinhada aos seus planos eternos para nós. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Deus te abençoe.